Se você quer saber mais sobre autismo comigo, se inscreve aqui no meu canal e curte meus vídeos. Oi, pessoal. Hoje Olá, estão aqui juntas. Para quem não me conhece, eu sou a Helena, do Por Dentro do Autismo, e estou aqui junto com a Roberta. do Além do Autismo, psicóloga. E a gente vai falar um pouquinho. A gente tem visto muitas dúvidas sobre a questão do brincar, do brinquedo, né, de como o autista percebe, né, essa questão do brincar. Às vezes o brincar para a gente é uma coisa, para o autista é outra. Às vezes o brinquedo a gente usa de uma maneira, o autista usa de outra. E como a gente viu muitas dúvidas, então a gente vai falar um pouco sobre isso aqui hoje, né? E aí, para a gente começar a falar, a gente vai trazer 2 vídeos também, né, de crianças brincando. Eu vou contar um caso rapidamente, que é do primeiro vídeo que a gente vai ver. Existem, às vezes, alguns movimentos que dão sensações, né, agradáveis para o autista e que ele vai buscar aquelas sensações que são agradáveis. E aí, nesse caso específico, é o pote do Danoninho. Então, essa criança gosta de pegar o pote do Danoninho e dar umas batidas assim na tampa. Acho que todo mundo já viu um Danoninho, né? Dá umas batidas na tampa que dá tanto uma sensação no dedo até furar, quanto uma informação auditiva. E ele muitas vezes não quer comer o danoninho ou o iogurte, ele quer só a sensação. E aí tem coisas que eu não posso sair estragando tudo, né? Então existem algumas regras, né? Não posso estragar. Se você vai abrir, você precisa comer. Mas ao mesmo tempo também a gente entende que aquilo para ele é o brincar. Ele tá brincando, furando o danoninho, porque dá uma sensação para ele agradável. Então, na hora que eu vou dizer para ele que aquele ali não pode, porque estraga aí a comida, eu preciso pensar que tipo de sensação ele está tendo com aquela forma de brincar e tentar criar uma outra que seja possível. E aí a gente chegou na brincadeira do pote com saco. Então, pensando, tipo, o que ele recebe de sensação com o danoninho, fazer, olha, esse aqui é de comer, não é de brincar, esse é de comer. Mas esse aqui, e aí eu peguei um pote, que é o que vocês vão ver, e botei um saco, que dá a mesma sensação. E aí ainda vira uma brincadeira compartilhada, porque ele não consegue segurar o saco no pote e bater, ele precisa que uma outra pessoa segure o saco para bater. No vídeo especificamente é a mãe que está com ele, mas o significado é o mesmo. Então é muito importante a gente ter na nossa cabeça que não necessariamente o brincar é aquele que a gente está pensando, né? E com os objetos que a gente está pensando. Às vezes o brincar pode ser com um objeto da casa, né? E se a gente pensar na criança pequenininha, então às vezes a gente dá brinquedo para criança, vamos pensar numa criança de 1 aninho. A gente dá brinquedo para a criança tira o brinquedo da caixa e brinca com a caixa. Né? Então, assim, isso faz parte, inclusive, do desenvolvimento, mas quando a gente começa a interagir com um autista, a gente acaba querendo que ele brinque com o brinquedo da maneira como está escrito na regra do brinquedo, né? Então, a gente precisa se distanciar um pouco disso, né? Principalmente agora, nesse momento que a gente tem muito tempo, né? Porque as crianças não estão indo para a escola, e deixar eles explorarem, né, os objetos. Claro que os objetos que são seguros, né? Então vocês vão ver que é um pote que ele não quebra e que não tem problema brincar. Então acho que isso é algo importante a gente ter na cabeça. Mas talvez seja interessante a gente ver o vídeo, né? E aí depois a gente discute um pouco mais. Pensar. Quer mais? Quer. Aqui? Tá bom assim? Tá? Tá. Vai. E aí vocês viram, então é um pote, uma sacola plástica
e aí a mãe estica a sacola e aí ele fura. E aí tem um determinado momento que furou aquele, precisa virar e ela fala, você quer mais? E ele responde, né, com um som, que é a maneira como ele responde. E você vê que quando era o Danoninho, era só ele, porque o Danoninho é pequenininho, já tá fechado, ele consegue ficar lá sozinho. Aí não, quando a gente foi para essa brincadeira, né, usando esses objetos aí da casa, ele precisa da outra pessoa. Então a mãe é uma extensão daquele brinquedo, né? Então é muito mais interativo, né? E aí a gente consegue o engajamento dele também. Não é só ele o objeto, agora é ele o objeto e a interação com a mãe e um círculo de comunicação ali, porque ele precisa se comunicar para que ela modifique, né, a parte da sacola plástica, né? Então acho que a gente tem que, assim, deixar de lado a nossa ideia do que é o brincar e começar a ter uma observação, né? Essa brincadeira a gente chegou porque a gente estava observando, né? Então, toda vez que eu vejo um autista fazendo alguma coisa, eu preciso entender o porquê que ele está fazendo aquilo. Porque não adianta na hora que ele está tentando furar o danoninho, eu dar para ele um jogo de encaixar, por exemplo, né? Não é isso, ele tá querendo o barulho, a sensação, então eu tenho que dar alguma coisa que se assemelhe com aquilo que ele está, né, procurando naquela brincadeira que ele criou, né? Então, eu acho que é importante realmente assim fazer as pazes com as brincadeiras, né, com os interesses, digamos assim, né, dos autistas, e a gente sair daquela posição de que o brincar tem que ser o brincar estruturado, do jeito que, né, o brinquedo foi comprado para isso, ele tem que ser usado para isso, né, e na verdade qualquer outra coisa pode ser brinquedo também. Então a gente ter esse olhar, né, de que o brincar é tudo, brincar pode estar em tudo, né, não precisa estar necessariamente no momento estruturado com um brinquedo específico, né, e nesse caso aí do saco, né, você ainda está criando essa oportunidade de interação, né, dele com a mãe. Se ele está ali sozinho, né, só que sozinho ele não consegue fazer, então maravilhoso, porque isso aumenta a chance dele, em um outro dia, ir lá pegar um saco, ter uma outra ideia, né, ou a gente trazer um novo componente, tentar fazer em outro lugar para ver se vai fazer outro barulho, se ele vai estranhar, né, e assim a gente vai estendendo uma brincadeira que começou ali no simples, o interesse que começou no simples dele furar o danoninho para uma coisa que pode ser muito maior, de outras pessoas fazerem, você ter um jogo de som, de bater conforme uma música, enfim, dá para ampliar essa brincadeira aí de diversas formas, né? Mas acho que o principal é a gente enxergar como uma brincadeira, né? Enxergar que tá maneiro, é legal fazer isso, né? E foi legal o que você falou, Roberta, porque não tem isso filmado, né? Mas essa brincadeira depois, esse menino, ele usa pod, né? Então ele é usuário de pod, de comunicação alternativa. E aí teve o correr da brincadeira, né? Ele começou a pegar várias coisas, né? Não ficou só nesse pote, ele começou a pegar vários objetos. É claro que tinha um que quebrava, a gente falou, esse aqui quebra, então vamos escolher outro. E aí começou a ser várias formas, então tinha círculo, quadrado, triângulo, algumas coisas que se assemelhassem, não era o perfeito triângulo. E aí a gente começou a trabalhar junto do pod, e agora vai ser qual? Aí ele ia lá e encostava na forma. E aí teve um determinado momento que aquilo da forma ficou muito simples, né? Porque ele já estava dominando. Aí ele botou o dedo num coração, só que o coração não era o coração porque era vermelho. O que ele estava querendo me dizer? Que ele queria passar para cores, tipo, as formas a gente já falou, vamos falar agora de cores. Então depois virou falar das cores dos potes que ele estava pegando para colocar o saco em cima para bater e ter a sensação que ele queria lá no Danoninho. Então tudo começou no Danoninho. Assim, foi uma experiência muito interessante, porque assim, facilmente a gente iria para o tipo, não pode danoninho, e daria um outro estímulo para ele, que ele gosta de outras coisas. Mas a gente começou a pensar, não, peraí, o que ele busca com isso? Que era algo recorrente, ele indo na geladeira, pegando danoninho, e tipo, vamos correr para ele não pegar o danoninho. Não, vamos dar uma outra opção. E hoje ele vai na despensa para pegar a sacola, que é muito melhor do que, né, ele, digamos, não muito melhor, que ok, não tem problema. Ele pegar já e não vai desperdiçar o danoninho. A intenção era mais de não estragar, né, a comida. Então, assim, nesse sentido, assim, que aconteceu. É importante, então, né, a gente ter essa coisa de observar o que está por trás, né, ao invés de simplesmente querer eliminar esse comportamento, né? Eu acho que isso vale para tudo. Então, em certos momentos a gente parava e, cara, ele tá correndo para lá e para cá, mas o que será que ele tá buscando nessa corrida? Né? Ele tá alinhando carrinhos, o que será que ele tá buscando? Né? A gente tentar trazer esse olhar
para o que está por trás, né? Ao invés de querer extinguir qualquer comportamento, né? E pensar como que eu posso me juntar ao que ele está fazendo, né? E propor uma interação através disso, expandir essa brincadeira para outras coisas, né? Então, e saber que isso, tem muitas crianças que estão muito vou dar um exemplo aqui, por exemplo, uma vez uma criança estava no consultório e ela pegou um rolo de tinta que tinha lá, rolo de parede, tinta de parede, né? E aí, na mesma hora, a mãe falou, é para pintar, ó, é assim. Aí começou, só que a criança estava muito no estímulo, ela cheirava, ela botava na boca, Então, assim, a gente se adequar aonde essa criança tá, né? Era uma criança que não estava nesse simbólico ainda disso serve para pintar a parede. Não, ela estava muito no estímulo. Então, como é que eu me junto a ela nesse estímulo, né? De, é gelado, né? Isso, a parte é fofinha. Né? Então, eu vou dando esses comentários para ela entender que, tipo, tô aqui com você, tô respeitando aí o seu momento, né? O lugar onde você tá, né? Que ainda é muito de explorar, ainda não é o simbólico. Né? Então, acho que isso é uma coisa importante assim também, a gente parar, observar o que ele está fazendo, né? Como é que eu posso me juntar a ele nesse momento, né? É verdade. Então, pessoal, nessa primeira parte a gente falou sobre o brinquedo com um exemplo, né, de um menino usando um brinquedo diferente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no meu canal, Por Dentro do Autismo, da Roberta, Além do Autismo, e aguardem a segunda parte.